o capítulo 11 do livro O Abandono à Providência Divina, do padre Jean Pierre de Caussade. A ação divina traz a todas as almas a santidade mais eminente. Basta abandonar-se a ela para se santificar. É por não saberem utilizar-se da ação divina que tantos cristãos passam a vida correndo ansiosamente após uma multidão de meios que podem ser úteis quando esta divinação os ordena, mas que se tornam prejudiciais quando simplesmente impedem a união com ela. Toda essa multiplicidade não pode dar o que se encontra no princípio de toda a vida, que sem cessar nos está presente e que imprime a cada instrumento um impulso original, tornando incomparável a sua ação. Jesus enviou-nos um mestre que nós não escutamos bastante. Fala a todos os corações, diz a cada um a palavra de vida, a palavra única, mas não se lhe prestam ouvidos. Quereríamos saber o que disse aos outros e não escutamos o que nos diz a nós mesmos. Não olhamos suficientemente as coisas no ser sobrenatural que a ação divina lhes dá. Deve-se receber e deve-se lhe corresponder conforme lhe é devido, com o coração aberto e uma atitude de plena confiança e generosidade, pois ela não pode fazer mal aos que assim a recebem. A ação imensa que desde o princípio até o fim dos séculos em si é sempre a mesma, vai passando por sobre todos os momentos, e na sua imensidade e na sua virtude dá-se à alma simples que a adora, que a ama e que só com ela se goza. Sentir-vos eis felizes, dizeis, em encontrar uma ocasião de morrer por Deus. Encontrar-vos-ia uma ação desta força, uma vida desta maneira. Perder tudo, morrer abandonado, sacrificar-vos pelos outros, são ideias que vos seduzem. Eu, porém, Senhor, rendo glória e toda a glória à vossa ação. Nela encontro toda a felicidade do martírio, das austeridades, dos serviços prestados ao próximo. Esta ação me basta. De qualquer maneira que ela me faça viver e morrer, sou contente. Agrada-me por ela mesma, por sobre todas as qualidades dos seus instrumentos e dos seus efeitos, pois se estende a tudo, tudo diviniza e tudo transforma em si. Tudo para mim é céu. Todos os meus momentos são para mim ação divina. Toda pureza e quer na vida, quer na morte, quero alegrar-me com ela. Sim, ó querido amor, não vos marcarei nem horas nem modos, sereis sempre bem-vindo. Parece-me, ó ação divina, que resgatastes ante os meus olhos o véu da vossa imensidade. Já só no vosso seio infinito é que eu dou os meus passos. Tudo o que provém hoje de vós proveio ontem. O vosso fundo é o leito de uma corrente de graças que se difundem sem cessar. Vós é que as mantendes e agitais. Não hei de, pois, buscar-vos nos limites estreitos de um livro, da vida de um santo ou de uma ideia, por mais sublime que ela seja, pois são apenas como gotas deste mar que vejo espalhado sobre todas as criaturas.
A todas inunda a ação divina. São átomos que desaparecem neste abismo. Não mais buscarei esta ação nos pensamentos das pessoas espirituais. Não irei mendigando o pão de porta em porta, nem procurarei o agrado das criaturas. Ó Senhor, quero viver de modo que vos faça honra, como filho de um verdadeiro Pai infinitamente bom, sábio e poderoso. Quero viver em conformidade com aquilo que creio, e como esta ação divina se aplica constantemente por todas as coisas à minha perfeição, quero viver desta grande e imensa riqueza, tesouro que não pode faltar, mas sempre presente e de maneira mais útil. Porventura, haverá criatura cuja ação possa igualar a ação de Deus. E visto que essa não incriada vai ela mesma dirigindo tudo o que me acontece, irei buscar socorro nas criaturas que são impotentes, ignorantes e sem afeição? Iria morrer de sede, correndo de fonte em fonte, de ribeiro em ribeiro, tendo diante um mar que se espraia num dilúvio, encontrando-me rodeado de água por todas as partes. Tudo se torna em pão para me alimentar, sabão para me branquear, fogo para me purificar, tesouro de jardineiro para em mim realizar figuras celestiais. Tudo é instrumento da graça para o que eu necessito. O que eu buscava em qualquer outra coisa, busca-me incessantemente e dá-se a mim por meio de todas as criaturas. Ó divino amor, e tudo isso hás de ser ignorado, à vez de, por assim dizer, lançar-vos à frente do mundo com todos os vossos favores e vir a ser buscado por todos os cantos e recantos, onde não sereis encontrado. Que loucura a de não respirar estando no meio do ar, de buscar onde pôr um pé estando em pleno campo, de não encontrar a água no dilúvio, de não encontrar a Deus, de não o saborear, de não receber a sua ação em todas as coisas. Buscais os segredos de ser de Deus, ó queridas almas. Não há outros senão o de utilizar tudo que Deus vos oferece. Tudo leva a esta união. Tudo nos ajuda a aperfeiçoar-nos, exceto o que é pecado ou está fora de nossa obrigação. É só aceitar tudo e entregar-se à ação de Deus. Em tudo vos dirige, vos corrige e vos transporta. Tudo é mão de Deus. Tudo é terra, ar, água divina. A sua ação é mais extensa e mais presente que os elementos. Entra em nós por todos os vossos sentidos, desde que não useis deles, senão conforme a ordem de Deus, pois é preciso fechá-los e resistir ao que não seja a sua vontade. Não há átomo que, entrando em vós, não vos faça penetrar essa divina ação até a medula dos ossos. Tudo é dela e tudo por ela. Esse licor vital que vos corre nas veias, dela recebe o movimento. A diferença que existe nos vossos movimentos, a força ou a fraqueza, a languidez ou a vivacidade, a vida ou a morte, são instrumentos divinos a que ela imprime movimento para operar a vossa santificação. Sob a sua influência, todos os estados corporais se tornam operações da graça. Todos os vossos sentimentos e pensamentos, donde quer que venham, partem desta mão invisível. Não há coração nem espírito criado que possa ensinar-vos o que esta ação realizará, mas aprendê-lo-eis
pela continuação da experiência. A vossa vida decorre sem cessar neste abismo desconhecido, onde não há senão que amar sempre e considerar como o melhor aquilo que nos é presente, por uma perfeita confiança nesta ação que de si não pode fazer senão bem. Ó divino amor, todas as almas chegariam a estados sobrenaturais, sublimes, admiráveis, inimagináveis, se todas aceitassem de boa vontade a vossa ação. Se soubéssemos deixar liberdade a essa divina mão, atingiríamos a perfeição mais eminente. A ela chegariam todas as almas, pois a todos é oferecida. É só abrir a boca e ela entrará por si mesma, pois não há alma que não tenha em vós o seu modelo infinitamente perfeito e que a vossa ação não trabalhe sem descanso por fazê-la semelhante a este modelo. Se elas lhe fossem fiéis, viveriam, agiriam e falariam divinamente. Não teriam senão de copiar-se umas às outras. A ação divina singularizar-las-ia a todas pelas coisas mais comuns. Por que meio, ó meu Deus, poderei fazer apreciar das criaturas o que eu afirmo? Tenho um tesouro tão grande que pode tornar rico o mundo inteiro. Hei de ver morrer as almas na indigência? Hei de vê-las secar-se como plantas do deserto quando lhes mostro a fonte das águas vivas? Vinde, ó almas simples, que nem ao menos tendes uns laivos de devoção, almas desprovidas de talento, que nem sequer possuís os primeiros elementos de instrução, que não entendeu nada da terminologia espiritual e deslumbradas admirais a eloquência dos sábios. Vinde, e eu vos ensinarei um segredo que vos fará passar acima de todos estes altos espíritos. Eu vos tornarei a perfeição tão acessível que a encontrareis sempre debaixo de vossos pés, sobre a vossa cabeça e ao redor de vós. E eu vos unirei a Deus e vo-lo farei ter da mão deste o primeiro momento em que pusestes em prática o que vos disser. Vinde, não para saber o mapa do país da espiritualidade, mas para o possuir e para vos movimentardes nele à vontade, sem perigo de vos perderdes. Vinde, não para estudar a teoria da divina graça, não para aprender o que ela tem realizado em todos os séculos e ainda agora leva a cabo, mas simplesmente para a praticardes. Não precisais de saber as palavras que ela tem feito ouvir aos outros para as recitardes engenhosamente, mas ela vos falará em linguagem acomodada à vossa condição. Final do capítulo 11.